Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 e vamos saltar para o versículo 9. Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5 e versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Diga aleluia. Glória a Deus. Em Cristo Jesus, todos nós somos chamados a fazer o bem uns aos outros. É natural àquele que nasceu de novo e foi cheio com o amor de Jesus. E nós somos chamados a fazer o bem uns aos outros como uma expressão do amor pelo qual fomos alcançados e salvos. Uma vez nascidos de novo, pelo poder do Espírito Santo que nos transforma à imagem de Jesus, nós aprendemos as virtudes de Cristo com as quais nós devemos viver e desenvolver em nossos relacionamentos, enquanto demonstramos a realidade do reino de Deus nesse mundo. E aqui na sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Jesus a viver em amor pela prática da bondade. Diga comigo, bondade. Diga de novo, bondade. Não a bondade como uma virtude somente, mas uma virtude que reflete o próprio Cristo. A bondade através da qual nós provamos nesse mundo a realidade de Cristo uns para os outros. Esse é o chamado do Evangelho a cada um de nós. Ou esse é um aspecto do chamado do Evangelho a cada um de nós. Vivermos na prática do amor que se expressa pela bondade. A bondade que reflete o caráter de Cristo. A bondade que, refletindo o caráter de Cristo, demonstra prática e objetivamente, de maneira concreta, tangível, a realidade de Cristo nesse mundo. Se você que foi cheio do amor de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, deseja viver uma vida que glorifique a Deus, deseja viver em amor e demonstrar bondade e graça e generosidade, diga aleluia. É assim que o Espírito Santo deseja trabalhar em nós e é isso que nós estamos abertos para que Ele faça essa noite. E exatamente aqui nesse texto que nós lemos, há algumas chaves de compreensão que nós devemos acessar para permitir que o Espírito Santo desbloqueie essa bondade, a bondade de Cristo em nós. E a primeira chave é a diferença que existe entre a palavra carga e a palavra fardo. Porque em Gálatas capítulo 6, versículo 2, nós lemos que cada um de nós deve levar as cargas uns dos outros. Já em Gálatas capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que cada um de nós levará o seu próprio fardo. E aqui é importante entender a diferença entre carga e fardo para entender a ideia central do que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Gálatas. A palavra carga, como nós lemos aqui no versículo 2, ela é a tradução do termo grego baros, que significa peso, carga pesada, algo opressivo mesmo. O contexto imediato desse texto que nós lemos trata de um irmão que é surpreendido em alguma falta,
de um irmão que é surpreendido em algum pecado e que precisa ser restaurado com mansidão. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. Que cada um de nós esteja preparado para restaurar com mansidão qualquer dos nossos irmãos que seja apanhado em alguma falta, que seja apanhado em algum pecado, e não condená-lo, e não julgá-lo, e não escanteá-lo, mas acolhê-lo com amor, para manifestar sobre a sua vida a bondade de Jesus. Então, essa carga de que o apóstolo Paulo está falando aqui, é exatamente aquilo que está pesando demais sobre o nosso irmão, para que ele carregue sozinho. Isso pode ser o próprio pecado, isso pode ser alguma culpa que ele carregue no seu coração, isso pode ser alguma fraqueza no seu espírito, na sua alma, pode ser os efeitos de alguma crise pessoal que ele esteja vivendo, ou alguma crise que ele esteja vivendo nos seus relacionamentos, pode ser um sofrimento de qualquer natureza, uma tentação com a qual ele esteja lidando, talvez sem muito sucesso, os resultados de uma queda, dor, confusão espiritual. Tudo isso significa essa carga que, como cristãos, nós somos chamados a dividir com os nossos irmãos, chamados a partilhar com os nossos irmãos, que como cristãos somos chamados à iniciativa de aliviar os nossos irmãos pela manifestação da bondade de Cristo, que torna o processo mais leve. Ademais, foi exatamente isso que Jesus quis dizer em Mateus 7,12, quando ele diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros façam a nós, que nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, que nós devemos demonstrar aos outros a graça, a bondade, a generosidade, o favor que gostaríamos que demonstrassem a nós. Seria bom ou não, irmão, que em alguma falta, em algum pecado, ou mesmo em alguma crise, ou mesmo em alguma circunstância difícil da nossa vida, esse peso fosse aliviado por alguém que nos ama? Seria bom ou não? Pois é exatamente isso que nós somos chamados a fazer. É exatamente isso a que Cristo está nos chamando nessa noite, a vivermos nesse mundo como uma expressão clara, objetiva, tangível, da sua realidade, pela manifestação da bondade, da generosidade, que trazem alívio, que trazem conforto, que trazem restauração ao caído. Em Gálatas capítulo 6, versículo 5, Paulo diz que cada um levará o seu próprio fardo. E a palavra grega aqui é portion, que é usada para carga, frete, bagagem, tarefa ou serviço. E a ideia aqui é diferente. Esse fardo se refere à responsabilidade pessoal que cada um deve assumir diante de Deus. Por isso Paulo diz que cada um deve levar o seu próprio fardo. Por óbvio, ninguém pode levar o fardo do outro. Porque se isso é a responsabilidade pessoal intransferível que cada um tem diante de Deus, de obedecê-lo, de fazer a sua vontade, então isso é pessoal, isso é singular, isso é para mim, isso é para você somente. E é por isso que Paulo diz que cada um de nós deve levar o seu próprio fardo, porque ninguém pode obedecer a Deus por mim, ninguém pode obedecer a Deus por você, ninguém pode se arrepender por mim, ninguém pode se arrepender por você. Ninguém pode examinar a minha própria obra e a minha consciência no meu lugar. Ninguém pode examinar a sua própria obra e a sua consciência no seu lugar. Ninguém pode responder diante de Deus por mim. Ninguém pode responder diante de Deus por você. E é nesse sentido que Paulo afirma que cada um de nós deve levar o seu próprio fardo. Cada um de nós deve assumir a sua própria responsabilidade diante de Deus. Então a primeira coisa importante a compreender nesse texto é que há uma diferença entre a carga que devemos partilhar com os nossos irmãos e o fardo que cada um de nós deve levar individualmente. Como cristãos somos chamados a partilhar a carga dos nossos irmãos, a restaurar os nossos irmãos, a suportar os nossos irmãos, a servir os nossos irmãos com amor e bondade. Mas como cristãos também somos chamados a carregar o nosso próprio fardo e assumir a nossa própria responsabilidade diante de Deus. Somos chamados a dividir e a partilhar esse peso esmagador que os nossos irmãos não conseguem carregar sozinhos. Mas também somos chamados à responsabilidade pessoal que Deus confiou a cada um de nós e que nós não podemos transferir a ninguém. Você compreende isso? Diga amém. Eu imagino que não deve ser difícil para a maioria de nós entender que, como cristãos, nós devemos ajudar uns aos outros, ajudar os nossos irmãos a carregar aquilo que os está esmagando. Porque é isso que Cristo faria, sim ou não? É isso que Cristo fez por nós.
Muitas vezes quando precisamos e clamamos por socorro, sim ou não? Não é muito difícil entender isso. Nós devemos partilhar a carga dos nossos irmãos, devemos ajudar a carregá-los, aquilo que está pesado demais para que eles carreguem sozinhos. Mas não devemos carregar por eles, no lugar deles, aquilo que Deus o chamou a assumir como sua própria responsabilidade. E aqui há 2 princípios espirituais fundamentais. O primeiro é o exercício, a necessidade do exercício de um tipo de compaixão. Compaixão sem permissividade. E também a necessidade de assumirmos a responsabilidade que temos diante de Deus sem individualismo. E o que isso significa na prática? Compaixão sem permissividade é tratar os nossos irmãos que caíram, é tratar os nossos irmãos que precisam de ajuda, não necessariamente tenham caído em algum pecado somente, mas que precisam de algum tipo de ajuda e restauração, com mansidão, como instrui Paulo aos Gálatas, com misericórdia. Hoje pela manhã eu falei rapidamente sobre a diferença entre graça e misericórdia. Graça é o favor que nós não merecemos e recebemos de Deus. Misericórdia é o castigo que merecíamos de Deus, mas não recebemos. E é exatamente a exemplo de Cristo que devemos agir com os nossos irmãos. Devemos restaurá-lo com mansidão e misericórdia e com o desejo real de vê-lo reerguido. O desejo real de vê-lo restaurado, de vê-lo refeito. Contudo, precisamos fazer isso sem normalizar o pecado e sem minimizar a queda ou anular a necessidade individual de arrependimento. Você entende isso, irmão? Em Gálatas 6:1, o primeiro versículo que nós lemos no texto, Paulo diz que nós não devemos ignorar a falta, ignorar o pecado. Paulo diz que nós não devemos fingir que nada aconteceu. Que nós não devemos, como se diz hoje aí fora, né, passar pano. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que a instrução bíblica está dizendo. Ele diz que nós devemos restaurar os nossos irmãos, suportar os nossos irmãos, servir os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos com espírito de mansidão. Ou seja, a compaixão cristã, ela não humilha quem está caído. Ela não amassa a cana quebrada, como disse Isaías. Mas também não trata a queda, o pecado, as faltas, não trata aquilo que é contrário à vontade de Deus, não trata aquilo que fere os princípios fundamentais do reino de Deus como normalidade. Quando um irmão está em pecado ou quando um irmão está em falta diante do Senhor, a postura legalista afirma: você não presta, eu sabia que isso ia acontecer, você não tem jeito. Já a postura permissiva diz: também não é para tanto, não tem problema, isso aí é coisa pouca. Mas a postura bíblica, a postura a qual nós somos chamados a assumir, diz: isso é pecado, isso está errado, isso é contrário à vontade de Deus, mas a graça, o arrependimento, a restauração, há um caminho de volta para você. Amém? Compaixão sem permissividade é acolher os nossos irmãos que caíram ou os nossos irmãos que estão enfraquecidos, sem acolher o seu pecado como se isso fosse aceitável. E é muito importante entender isso num tempo em que tudo é relativizado, num tempo em que tudo é tão líquido, tudo pode ser qualquer coisa. Precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e entender exatamente como somos chamados a viver como cidadãos do reino de Deus nesse mundo, como somos chamados a expressar a realidade desse reino nesse mundo, vivendo em amor, manifestando as virtudes de Cristo, sobretudo uma virtude sobre a qual temos meditado agora, que é a bondade, a generosidade de Cristo. Precisamos olhar para a palavra com atenção, para nos posicionarmos sobre ela e agirmos com assertividade, para que nos tornemos então um canal. Diga comigo, canal. Um canal por onde o Espírito de Deus pode passar e se manifestar no mundo. Responsabilidade sem individualismo
é afirmar que cada pessoa precisa assumir a sua própria obediência diante de Deus, mas sem transformar isso numa desculpa, sem transformar isso numa justificativa para abandonar o próximo. Já que cada um deve levar o seu próprio fardo, já que cada um deve assumir a sua própria responsabilidade, então que cada um defenda o seu. Não, também não é isso. Também não é isso que a Bíblia ensina. Também não é essa postura a que a Bíblia nos chama. Gálatas 6:5 diz que cada um levará o seu próprio fardo. Isso significa que há responsabilidades, como eu disse há pouco, que ninguém pode assumir por nós. Ninguém pode assumir por nós a responsabilidade de crer. Ninguém pode assumir por nós a responsabilidade de se arrepender, de obedecer. Ninguém pode se responsabilizar pelas decisões que eu tomo, pelas escolhas que eu faço, pela minha prestação de contas diante de Deus. O mesmo apóstolo Paulo diz que cada um de nós prestará contas diante de Deus naquele grande dia, individualmente. Mas isso não anula o que nós lemos anteriormente em Gálatas 6:2, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Ou seja, responsabilidade cristã de verdade não é dizer cada um com os seus problemas. Responsabilidade cristã de verdade é dizer, olha, eu caminho com você, mas eu não posso obedecer por você. Você está comigo aqui? Diga amém. Porque no fim das contas, todos nós somos chamados a uma iniciativa. No fim das contas, todos nós somos chamados a uma decisão. No fim das contas, todos nós precisamos inclinar a nossa volição na direção de Deus. Todos nós precisamos inclinar a nossa volição na direção da palavra de Deus, para andar sobre ela. Precisamos decidir viver uma vida que glorifique a Deus, viver para a glória do seu nome. Precisamos decidir fazer valer o sacrifício de Cristo por nós. É a isso que estamos sendo chamados nessa noite. É a isso que a palavra de Deus está nos chamando nessa noite. Quando uma pessoa está destruindo a sua família por decisões erradas, por exemplo, a postura individualista diz, isso é problema dela, né? Porque você sabe que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, negócio de família é difícil, é complicado, é melhor se meter nisso. A postura codependente diz, olha, eu vou resolver para você, pode deixar, eu vou aí, eu vou meter a mão, eu vou fazer. Já a postura bíblica, a postura a que somos chamados a assumir diz, olha, eu vou caminhar com você, eu vou encorajar você, eu vou orar por você, eu vou ajudar você, mas é você quem precisa se arrepender, é você quem precisa decidir, é você quem precisa obedecer. Amém? À medida que eu vou falando aqui, à medida que eu vou desenvolvendo essa ideia, é importante que você ouça o Espírito Santo a respeito da qualidade dos seus relacionamentos interpessoais. Seja na sua família, seja com os seus amigos, na sua vizinhança, seja com aquelas pessoas com quem você está diretamente envolvido por alguma razão específica. Reflita, irmão, reflita, ouça o Espírito Santo e reflita. Porque é exatamente nesse contexto que somos chamados a manifestar a bondade de Cristo Jesus nesse mundo. O negócio de Deus é gente. O negócio de Deus é relacionamento. Nós não fomos chamados para viver isolados nesse mundo. Nós não fomos chamados para viver numa bolha. Nós não fomos chamados para viver num gueto. Fomos chamados para viver entre os nossos irmãos. E com irmãos eu quero me referir aos seres humanos que Deus ama, e não necessariamente apenas aqueles que foram salvos pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus. Fomos chamados a salgar esse mundo, a temperar esse mundo com o amor e a bondade de Jesus, com as virtudes e as excelências de Jesus. Fomos chamados a iluminar as trevas desse mundo com a luz de Jesus, com as excelências, as virtudes de Jesus. Esse é o chamado para a igreja de Jesus Cristo. Os relacionamentos, as conexões, a partilha, a troca, a manifestação do amor. Amém, irmãos? Não fomos chamados para viver isolados, não fomos chamados para viver sozinhos. Por isso precisamos ouvir o Espírito Santo sobre como devemos tratar melhor uns aos outros, ou melhor, tratar biblicamente uns aos outros, sobre como devemos nos relacionar uns com os outros à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, sobre como devemos tratar os nossos conflitos relacionais, abordar os nossos problemas
relacionais, comportamentais, à luz da palavra de Deus. E é por essa razão que nós estamos meditando sobre isso nessa noite. É por essa razão que nós estamos ouvindo o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. Responsabilidade sem individualismo é chamar a pessoa à maturidade sem deixá-la sozinha no processo. Vem, nós vamos andar juntos. Vem, nós vamos cruzar essa jornada juntos. Há algo que eu posso fazer com você, mas não há algo que eu possa fazer no seu lugar. Não é o que eu posso fazer por você. Amém? E aí então nós entendemos a diferença entre o que é a carga uns dos outros que devemos partilhar e o que é o fardo individual e único que cada um de nós deve levar e que ninguém deve partilhar conosco. Assim então Paulo diz no versículo 9 e 10, não nos cansemos de fazer o bem. Então nós entendemos que somos chamados a viver praticando o bem, chamados a viver demonstrando a bondade, a graça, a generosidade, o favor de Jesus, uns para os outros, nos nossos relacionamentos interpessoais, seja em qual for o contexto em questão. E aí Paulo segue o seu ensino e diz, olha, vocês precisam se manter firmes, vocês não podem se cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo vocês vão colher a semeadura de vocês se vocês não desfalecerem. E aí então nós precisamos responder a uma pergunta: por que alguém se cansa de fazer o bem? Por que alguém se cansa de fazer o bem? Se é louvável que se faça o bem, se é admirável que se faça o bem, se é cristão fazer o bem, se é a obediência a Cristo fazer o bem, por que alguém se cansa de fazer o bem? Paulo reconhece que fazer o bem pode cansar. Servir, ajudar, estender a mão, partilhar, carregar a carga dos outros pode cansar. Porque muitas vezes não é simples, muitas vezes dá muito trabalho. O problema aqui não é apenas um problema moral, mas é também um problema espiritual, é também um problema emocional, é também um problema de relacionamento, um problema de comportamento que precisa ser resolvido. E há pelo menos 3 razões por que alguém pode se cansar de fazer o bem. Eu quero meditar com você. A primeira é que alguém pode carregar peso demais por tempo demais. Somos chamados a carregar a carga uns dos outros, amém? Mas carregar peso demais por tempo demais pode nos cansar, pode cansar alguém de fazer o bem. Carregar peso demais por tempo demais provoca esgotamento mental, esgotamento emocional. Alguém começa servindo a Deus com alegria e depois de um tempo começa a servir a Deus por obrigação. Em seguida começa a se irritar com as pessoas que deveria amar. Por fim já não sente alegria no bem que pratica. Porque se cansou, porque carregou peso demais por tempo demais. E há uma conexão direta aqui com Gálatas 6:2, porque muitas pessoas se cansam de fazer o bem porque começaram ajudando a carregar as cargas uns dos outros. Isso é ok, é o que o texto bíblico nos ensina a fazer. Mas acabaram assumindo os fardos uns dos outros. Mas os fardos que temos são nossos. Nós não trocamos com ninguém. E aí quando a gente cruza a linha e deixa de carregar apenas a carga e começa a tentar carregar o fardo uns dos outros, nós começamos a carregar peso demais, por tempo demais. Isso pode nos causar cansaço. Nós podemos cansar de fazer o bem. Quando nós deixamos de ajudar, deixamos de servir e tentamos substituir a pessoa no seu campo de problemas, a pessoa no seu campo de batalha. Quando nós deixamos de servir e passamos a controlar. Sabe, irmão, aquele tipo de situação em que ou você se mete para ajudar alguém, ou alguém se mete para ajudar você, e de repente, depois de algum tempo, você está tomando decisões pela pessoa, a pessoa está tomando decisões por você, e aí você, não, peraí, deixa eu resolver isso aqui, sabe? Você vai além
vai além do que deveria, você começa a carregar você começa a carregar peso demais, por tempo demais, isso cansa. Nós precisamos reaprender os limites bíblicos do cuidado. Porque ajudar não é assumir a vida do outro. Amém? Ajudar não é assumir a vida do outro. Pastorear não é salvar o outro messianicamente. Amém? Eu não sou o Messias, eu não sou Jesus Cristo. Eu estou aqui como um servo de Jesus Cristo para viabilizar a salvação dos perdidos e a instrução dos salvos. Mas não sou eu quem salva. Porque pastorear não é salvar, amar não é controlar. Servir não é destruir a si mesmo no processo. Então nós devemos carregar com os nossos irmãos a dor que se tornou pesada demais, mas não podemos carregar por nenhum dos nossos irmãos a obediência que Deus exige somente de cada um de nós. Deus exige de cada um de nós somente. Amém? Por óbvio, o bem precisa ser feito com amor. E nós entendemos isso, mas também com sabedoria. Mas também com respeito aos nossos próprios limites. Com respeito à natureza da comunidade. Porque há poder na comunidade. Nós não fazemos o trabalho todo sozinho. Nós fazemos o trabalho uns com os outros. Amém? Nós servimos uns com os outros. Nós damos as mãos uns aos outros e nos servimos mutuamente. Então alguém pode se cansar fazendo bem porque está carregando peso demais, por tempo demais. Alguém pode se cansar fazendo bem porque deixou de partilhar apenas as cargas dos irmãos e tentou assumir os fardos dos irmãos. Em segundo lugar, alguém pode se cansar fazendo bem quando não recebe nenhum tipo de retorno, quando não vê resultado no investimento do seu tempo, da sua energia. Porque isso é frustrante, é ou não é, irmão? Um dos fatores que sustenta a nossa motivação é a percepção de eficácia daquilo que nós fazemos. É a possibilidade de ver e de alcançar os objetivos finais dos processos em que estamos envolvidos. A sensação de que aquilo que nós estamos fazendo produzirá algum efeito visível. Isso nos mantém motivados. Isso é como um combustível que nos mantém prontos e em movimento para servir, para partilhar, para amar. Um fato que nós não podemos ignorar é que a exaustão emocional, o cansaço por carregar cargas demais, por tempo demais, podem reduzir a nossa disposição de ajudar. Por um motivo óbvio, porque estamos cansados, mas também porque começamos a nos desmotivar. Porque isso afeta a nossa percepção de eficácia, a nossa percepção de que estamos progredindo, de que aquilo que estamos fazendo trará algum objetivo concreto. Na vida cristã, meu irmão, isso é muito comum. Você, por exemplo, pode aconselhar alguém e essa pessoa voltar a praticar os mesmos pecados. Voltar a fazer as mesmas coisas a que foi aconselhada a não fazer mais. Você pode ensinar alguém e essa pessoa pode não aprender. E não necessariamente porque você está ensinando mal ou ensinando errado, mas porque não há disposição mesmo de crescer, de amadurecer, não há iniciativa de assumir responsabilidade pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. Você pode ajudar alguém e essa pessoa pode não agradecer a você. Isso é frustrante, né, irmão? Você sente meio, caramba, eu podia voltar aqui para dizer um obrigado pelo menos. Você investe tempo, você investe energia, mas não vê nenhuma mudança aparente. Você não vê nada no horizonte que possa, chancelar, carimbar a sua ação, a sua atitude, como uma atitude objetiva, prática. Você planta, mas não vê o fruto brotar. E aí o teu coração começa a dizer assim, cara, acho que é melhor você deixar para lá. Acho que é melhor você
diminuir o ímpeto, acho que é melhor você diminuir a pressão. Não adianta. E Gálatas 6:9 responde exatamente a isso. Porque ele diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Diga comigo, tempo. Diga de novo, tempo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmão? O apóstolo Paulo está deslocando o nosso foco da ansiedade pelo resultado imediato para a confiança em Deus, o Senhor do tempo. Então nós não estamos olhando agora com ansiedade para aquilo que estamos fazendo agora, esperando os resultados que esperamos agora. Nós estamos olhando para Deus, o Senhor do tempo, e confiando que Ele tem o controle de tudo nas mãos. Por quê? Porque via de regra, Deus age por processos. Cada processo de Deus tem um tempo determinado. Salomão diz isso lá em Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo do céu. Há uns mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós temos de lidar com os processos de Deus em nossa vida. Talvez, e muito provavelmente, você esteja num processo exatamente agora, orando por alguém, orando por uma situação que precisa de uma resolução, orando por um contexto que precisa de transformação, orando por algo que você quer conquistar, orando por uma porta que você quer que se abra. Talvez você esteja no meio de um processo com Deus exatamente agora. Deus age por processos via de regra, tanto para quem serve, tanto para quem ajuda, tanto para quem pratica bondade, quanto para quem é ajudado. Tanto para quem está recebendo a bondade como uma expressão do amor de Deus. Então nós precisamos nos manter focados no processo, um dia de cada vez. Porque é o processo e não o resultado que nos transforma segundo a vontade de Deus. Amém? Irmão, quando a gente alcança o resultado, qualquer que seja, rapidamente nós já colocamos um outro objetivo no lugar, um outro resultado no lugar a alcançar. Mas quando nós focamos no tempo que leva, no processo que leva, então nós percebemos que é durante esse tempo, que é no meio desse processo, que nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Somos transformados à imagem de Jesus, quando o nosso amor, ele é refinado na vida daqueles, ou pela vida daqueles a quem nós estamos servindo, aqueles a quem nós estamos manifestando o amor de Jesus. É no processo. É no processo que nós desenvolvemos as virtudes necessárias para a nossa maturidade. E que nós aprendemos coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira. Quando abraçamos os processos de Deus no seu tempo, do seu modo. Então nós precisamos trocar a lógica do controle pela lógica da semeadura. Amém? Nós não controlamos os resultados, nós controlamos as nossas ações apenas. O semeador, o agricultor, ele não colhe no mesmo dia que ele planta, sim ou não? Ele planta e começa ali um processo, até que ele veja o fruto da sua semeadura. Então ele rega o solo, ele espera, ele confia em Deus. E assim também é o servo cristão, o serviço cristão também funciona sob essa lógica. O bem que nós praticamos, a bondade de Jesus que nós manifestamos uns para os outros, não deve ser medida apenas pelo resultado visível e imediato que se espera, mas pela fidelidade ao Deus que nos mandou semear, que nos mandou amar, que nos mandou servir. Nós não amamos, nós não servimos porque alguém merece simplesmente. Nós amamos e servimos porque é um mandamento cristão. Amém? Nós não amamos e servimos as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem. Nós amamos e servimos as pessoas pelo que elas podem vir a se tornar em Cristo, pelo que elas podem vir a fazer em Cristo. Se a gente só continua olhando e esperando o resultado, nosso serviço será insuficiente. Mas se a gente confia no Senhor da colheita, nós permanecemos firmes sempre, manifestando bondade, servindo, revelando o amor de Jesus uns para os outros. E em terceiro lugar, alguém pode se cansar de fazer alguém pode se cansar de fazer o bem, pode se cansar de manifestar bondade, quando a sua motivação
ela se desloca de Deus para algum tipo de aprovação, comparação ou culpa por não ver um resultado que se esperava ver imediatamente, rapidamente. É cientificamente comprovado que a motivação ela tende a ser mais sustentável quando ela está ligada a valores internalizados, como sentido, autonomia, competência, pertencimento. E o que isso significa? Isso significa que quando uma pessoa age apenas pela pressão externa, pela obrigação, pelo medo, pela recompensa ou pela aprovação dos outros, a sua motivação ela se torna mais frágil. Ela tende a se desmotivar mais rapidamente. E no contexto de Gálatas capítulo 6, o texto que nós lemos, isso é muito importante, porque Paulo fala contra a comparação e contra o auto-engano. Ele diz lá nos versículos 3 e 4, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então prove cada um o seu trabalho. Porque a verdade é, irmãos, que o cansaço muitas vezes não vem apenas pelo serviço que servimos, mas da motivação que está sendo diluída, está se perdendo. Daquilo que já se tornou uma ferida aberta dentro de cada um de nós. Então alguém começa fazendo o bem por amor a Cristo. Veja, novamente, nós estamos olhando um texto bíblico que nos exorta, nos encoraja a praticar o bem. A praticar o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. A praticar o bem. Você quer ser fiel a Jesus? Você quer ser fiel ao Evangelho pelo qual você foi salvo? Aprenda a viver na prática do bem. Aprenda a viver sob a orientação da bondade de Jesus, que te leva a manifestar a realidade de Jesus nos seus relacionamentos. Amém, irmão? Então há esse perigo nós de começarmos a fazer o bem por amor a Cristo e de depois de um tempo estarmos envolvidos com o bem que estamos fazendo para ser reconhecidos. Isso cansa, porque isso provoca ressentimento, frustração quando ninguém valoriza o que a gente está fazendo. Então nós precisamos purificar a nossa motivação, irmãos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que purifique as nossas motivações para aprender a fazer o bem, não como algum tipo de exibição de valores. Olhem, vejam como eu sou bom, vejam como eu estou envolvido aqui, fazendo bem, fazendo coisas boas. Mas como um fruto do Espírito, como um aspecto do fruto do Espírito. E a expressão do amor de Cristo mesmo. Sabe, desde o início dessa semana, tenho refletido sobre isso. Sobre como nós muitas vezes entramos no automático e vivemos a nossa vida para nós mesmos, e vivemos a nossa vida para os nossos próprios objetivos, vivemos a nossa vida para os nossos próprios negócios. Como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nascidos de novo. Gente da palavra, gente do Evangelho, gente da fé. E por causa das dezenas, talvez centenas de coisas com as quais estamos envolvidos todos os dias, nós perdemos de vista a natureza do nosso chamado para o reino de Deus. Nós fomos chamados para o reino de Deus, para nos tornarmos, uma vez transformados pelo Espírito Santo nesse reino, em cidadãos desse reino, e embaixadores desse reino. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 12, 13, 14, que nós em Cristo Jesus nos tornamos embaixadores do seu reino, embaixadores, representantes legais do seu reino nessa terra. E eu sempre gosto de pensar, quando eu me refiro a essa passagem, ou quando eu penso sobre a ideia que o apóstolo Paulo queria transmitir ao dizer isso aos coríntios, eu penso que um embaixador é um representante legal de uma nação, numa nação estrangeira. Não é? E o que esse embaixador faz como um representante legal da sua própria nação numa nação estrangeira? Ele defende os interesses da sua nação em território estrangeiro, em uma nação estrangeira.
Ele está lá para garantir, por meio de relações diplomáticas, que aquilo, o que é interessante, ou aquilo que representa os interesses máximos da sua nação, naquele país, com aquele povo, naquela geografia, aconteça, se concretize. É isso que o embaixador faz, é por isso que o embaixador trabalha. Então eu te pergunto, meu irmão, se nós em Cristo Jesus nos tornamos embaixadores do reino de Deus, nos tornamos representantes legais do reino de Deus, qual é a nossa responsabilidade como embaixadores? Qual é o nosso trabalho como embaixadores? Garantir que os interesses do reino de Deus, garantir que os interesses do rei do reino a qual pertencemos, sejam atendidos numa nação estrangeira. Nesse caso, essa nação estrangeira é a nossa própria nação, é onde vivemos. Porque em Cristo Jesus, nós assumimos uma nova identidade. Assumimos uma nova identidade, um novo lugar de origem. Pela fé, entendemos de onde viemos e para onde iremos. E que onde estamos agora, o lugar onde estamos agora não é o lugar do nosso fim, é o lugar da nossa passagem. Estamos aqui como peregrinos a caminho da glória celestial, onde encontraremos Cristo Jesus, onde encontraremos os santos que já partiram, onde encontraremos a igreja de Cristo que já partiu, os entes queridos que se foram em Cristo, os amigos que se foram em Cristo. É para lá que nós vamos, de lá viemos e para lá voltaremos quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos viver sob a consciência de que somos embaixadores desse reino. E quais são os interesses do reino de Deus? Quais são os interesses do rei desse reino aqui, nesse mundo onde vivemos? Que Cristo seja visto e reconhecido. Que o seu amor seja visto e reconhecido. Em João capítulo 3, o próprio Jesus falando da sua missão. Em João capítulo 3, deixa eu ler rapidamente essa passagem. Em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, a Bíblia diz... Quando Jesus está conversando com Nicodemos, aquela famosa conversa de Jesus com Nicodemos na calada da noite, em que Nicodemos procura por Jesus para verificar se Jesus era mesmo o Messias que o povo judeu esperava. E ao longo da conversa, Jesus diz muitas coisas importantes a Nicodemos, e ele diz a partir do versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Diga comigo, para quê? Para que indica o que, irmão? Finalidade, objetivo, fim. Sim ou não? Destino. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A missão do Filho de Deus, o interesse de Deus em Cristo Jesus nesse mundo, é que o mundo seja salvo pela sua graça, em reconhecer nela o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o interesse máximo de Deus, esse é o interesse máximo do reino de Deus nesse mundo, e como seus embaixadores, nós devemos estar engajados nesse trabalho. Nós devemos estar engajados nessa missão. A missão do Filho é também agora a nossa missão. E como nós estendemos a missão do Filho como embaixadores do seu reino? Amando com o seu amor. Demonstrando as virtudes desse amor, a bondade, a graça, a misericórdia, a generosidade. Servindo, partilhando, se dispondo a carregar as cargas uns dos outros, chamando uns aos outros a responsabilidade pelos seus próprios fardos, nos envolvendo uns com os outros, porque essa é a natureza do reino de Deus. Eu disse, o negócio de Deus é gente, o negócio de Deus é relacionamento. Nós não estamos aqui
para entrar na bolha evangélica e viver, sabe, comendo comida evangélica, vestindo roupa evangélica, penteando cabelo que nem evangélico, votando que nem evangélico, ouvindo música de evangélico. Não, nós estamos aqui, irmãos, para influenciar o mundo. Nós estamos aqui para manifestar a luz de Jesus nas trevas que cobrem esse mundo e que impede que esse mundo veja em Cristo Jesus esse amor de Deus, esse amor de tal maneira, esse amor que não se pode medir, esse amor que não se pode quantificar. Essa expressão é usada porque esse amor não se pode medir, não se pode quantificar. Deus amou de tal maneira. Nós estamos aqui para revelar esse amor. O mundo não conhece esse amor. Mas nós estamos aqui para revelar esse amor. Nós estamos aqui para mostrar esse amor. Como Daniel? Como Daniel? Manifestando as virtudes desse amor. Em bondade, em graça, em misericórdia, em favor, em serviço. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deus está contando com cada um de nós. O reino de Deus está contando com cada um de nós, com a nossa disposição e a nossa iniciativa para fazer o bem. Amém, meu irmão? Isso quer dizer, de maneira prática, concreta, objetiva, que na segunda, na terça, na quarta, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, toda oportunidade de fazer o bem deve ser abraçada. Que você não deve virar as costas àqueles que precisam que o bem seja feito. Que você não deve fingir que não está vendo alguém pedindo ajuda. Que você não deve fingir que não está vendo alguém em necessidade. Que você não deve se... Irmão, se nós que carregamos o amor de Cristo fizermos isso, que testemunho de Jesus daremos? Então nós esperamos que um bom samaritano apareça, porque nós não estamos dispostos. Não, nós estamos sendo chamados pela palavra de Deus nessa noite, a nos levantarmos e assumirmos a iniciativa de carregar as cargas uns dos outros, de amar, de servir, de partilhar. Certamente você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, já deve ter lido em algum caminhão talvez. Eu não sei quem disse essa frase, mas ela é bem verdadeira. Não há ninguém que tenha tanto que não precise receber mais nada, e ninguém que tenha tão pouco que não pode compartilhar o que tem. Todos precisamos nos envolver no serviço, todos precisamos nos envolver na iniciativa, na prática da bondade, na prática das virtudes de Jesus, que manifestam nesse mundo a realidade do seu reino. É para isso que a igreja está aqui. A igreja não está aqui para encher templos de domingo em domingo e toda semana ser, sabe, alimentada e voltar para casa empanturrada, com uma boa mensagem, com boas reflexões, bons textos bíblicos, para voltar no outro domingo e receber mais, Não, irmão. A lógica não é essa. A lógica é que a igreja, a reunião, a congregação dos santos, seja esse lugar onde somos abastecidos, somos enriquecidos, somos cheios, voltamos ao mundo, voltamos ao campo de batalha, voltamos ao chão da fábrica, nos esvaziamos completamente. Como? Servindo, entregando, compartilhando, dividindo, amando. E voltamos então no domingo para ser cheios de novo. E voltamos então no domingo para ser recarregados. Para que na segunda a gente faça o mesmo. A gente se esvazie, a gente entregue. Estamos sendo chamados para amar. Estamos sendo chamados para manifestar bondade, graça, misericórdia. Manifestar o amor de Jesus nesse mundo. Acorde todos os dias de manhã e ore. Diga: Espírito Santo, me dê uma oportunidade concreta de amar alguém hoje. Espírito Santo, me dê uma oportunidade concreta de manifestar bondade a alguém hoje. Espírito Santo, me faça corajoso para diante da necessidade de alguém não me omitir. Para diante da necessidade de alguém não fingir que não é comigo. Para diante da necessidade de alguém eu não me esconder. Me dá a coragem que eu preciso, Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Você sabe, eu sei, todos nós somos cercados de dezenas, centenas, milhares de oportunidades por semana para fazer o bem, para amar, para partilhar. E você sabe também, irmão, que nós vivemos num tempo nesse mundo em que não é tão comum, não é tão comum, é esperado, mas não é tão comum ver pessoas fazendo bem,
praticando o bem de maneira pura, verdadeira, honesta, sendo boas, praticando bondade. Sim ou não, irmão? Não é tão comum. Não é tão comum. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para fazer diferente. Nós estamos aqui para ser esse contraponto. Porque, irmãos, o cristianismo sempre foi contracultural. O cristianismo sempre foi contra a cultura do tempo presente. Porque sempre desafia, porque sempre chama a um nível moral mais elevado, sempre chama a um nível de responsabilidade mais elevada. E esse é o nosso turno, essa é a nossa vez, agora é a nossa hora. Amém? Amém, meu irmão? Diga para o irmão teu lado aí, chegou a tua hora, meu irmão. Não dá para se esconder mais. Chegou a tua hora. Não dá para se esconder mais. Não dá para se esconder mais. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, meu irmão, você deve ter pensado naquele teu primo, naquele teu tio, naquele teu irmão, naquela tua irmã, no teu papagaio, no teu cachorro. Eu sei que você lembrou de alguém. Sei que você lembrou de alguém, que você sabe que você pode fazer o bem para essa pessoa. Estou falando alguma bobagem aqui? Você lembrou de alguém, eu sei. Mas você não lembrou dessa pessoa do nada, não. Foi o Espírito Santo quem fez te lembrar dela. Foi o Espírito Santo quem fez te lembrar dela. E quem colocou, e quem está acendendo no teu coração nessa noite a iniciativa de praticar o bem. Quem sabe, irmão, aquelas pessoas da tua família, aquelas pessoas no teu trabalho, aquelas pessoas no teu círculo de amizade, no teu círculo de convivência, que precisam ser salvas pela graça de Jesus, estejam a um passo da tua bondade para que isso aconteça. Quem sabe, irmãos, quem sabe, um passo de bondade e essas pessoas nascem de novo. Um passo de bondade e essas pessoas entregam a sua vida a Jesus. Quem sabe? Amém? Amém, irmãos? Não nos cansemos de fazer o bem. Não carregue carga demais por tempo demais. Perdão, não carregue peso demais por tempo demais. Carregue as cargas, mas não os fardos. Amém? Não seja massacrado pela comparação, pelo auto-engano, pela culpa. E não espere reconhecimento, não espere gratidão. É bom, irmão, é bom, é louvável quando há reconhecimento, quando há gratidão. Mas nós não fazemos pelo reconhecimento, não fazemos pela gratidão, fazemos por obediência. Obediência a Cristo. Obediência a Cristo. Obediência a Cristo. Obediência a Cristo. Amém, irmãos? Que sejamos lembrados, sabe? Que sejamos lembrados. Espero que em vida, e não depois da nossa morte, que sejamos lembrados como pessoas boas. Pessoas que viveram o Evangelho em amor. Pessoas que não viraram as costas, pessoas que não fingiram. Pessoas que não se omitiram. Pessoas que não se esconderam. Que sejamos lembrados como pessoas boas. Sabe, irmão? A gente precisa despertar para essa necessidade, sabe? Porque o fato é que se todos os crentes que estão enchendo templos agora, exatamente agora, voltassem para a sua semana, voltassem para a sua segunda-feira, comprometidos, resolutamente comprometidos, a ir e manifestar bondade, irmão, esse mundo seria transformado. Seria transformado de uma maneira que nós nem imaginamos ser possível. Para não ir longe, se só nós que estamos aqui voltarmos para a nossa semana determinados a manifestar a realidade de Cristo e do reino de Deus pela prática da bondade, sem nos cansarmos de fazer o bem, os nossos contextos, a nossa família, nosso trabalho, as pessoas que amamos serão tocadas pela graça de Deus. Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa que gostaria que ela fosse tocada pela graça de Deus? Gostaria que ela fosse tocada pelo amor de Deus? Você pode ser um instrumento de Deus para isso. Você pode ser um veículo de Deus para isso. Você só precisa estar consciente da sua responsabilidade como embaixador do reino de Deus. E você só precisa da iniciativa de não se cansar de fazer o bem. De não se cansar de fazer o bem.
Amém, irmãos? Amém? Que o Espírito de Deus, trabalhe em nossos corações a partir dessa palavra. E nos faça lembrar todos os dias o motivo por que estamos aqui. O motivo por que somos igreja. O motivo por que nos reunimos aqui. Como povo de Deus, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo. E o motivo é que o Espírito Santo nos transforme a imagem dele. E que nos leve de volta a esse mundo, cheios do seu amor, cheios do seu Espírito, e cheios de coragem e ousadia para pregar o Evangelho, se não verbalmente, pela demonstração objetiva e tangível do amor de Jesus, em bondade, em graça, em favor, em misericórdia, uns pelos outros. Escolha alguém, irmão. Sabe? Eu disse que a gente pode todos os dias fazer essa oração. O Espírito Santo me dê uma oportunidade concreta de amar alguém, de manifestar a bondade de alguém, hoje. Mas a verdade é que você pode simplesmente escolher. Você pode simplesmente acordar e decidir, cara, eu vou amar aquela pessoa. Eu vou praticar bondade para aquela pessoa. De graça, voluntariamente. Faça isso, irmão. Veja os efeitos disso na sua vida. Veja os efeitos disso na sua fé. Veja os efeitos disso na vida dessas pessoas. A prática da bondade é uma chave que abre o coração das pessoas para a pregação do Evangelho, para a verdade do Evangelho. E é com isso que nós estamos sendo chamados a nos envolver nessa noite. É com isso que nós estamos sendo chamados, sabe? O que eu estou propondo aqui, irmãos, é um passo além. Porque eu sei que todos aqui se esforçam e fazem isso muito bem. Todos se esforçam para dar um bom testemunho no seu trabalho. Eu sei que todos aqui se esforçam para dar um bom testemunho na sua família. Mas o que eu estou propondo aqui é um passo além. Sabe? O que eu estou propondo aqui é que você não simplesmente fique na tua dando um bom testemunho. O que eu estou propondo aqui é que você se mova mais assertivamente, estrategicamente, para revelar Jesus pela prática da bondade. Que as pessoas não simplesmente saibam que você é o crente na sala, mas que as pessoas provem e sejam tocadas por você como crente da sala. Amém? Ah, fulano é crente, fulano vai na igreja. E fulano é crente, fulano vai na igreja não quer dizer nada, irmão. Tem muito fulano crente que está na igreja que não vai para o céu. Essa que é a verdade. Não, mas, cara, fulano é crente de verdade, porque ele se importa. Ele se importa, ele está sempre disponível, ele está sempre perguntando se alguém precisa de ajuda, ele está sempre se dispondo, ele está sempre, sabe, ele é sempre o primeiro a aparecer cara, o cara está sempre querendo dar uma moral, o cara está sempre querendo chegar junto, se pergunta se a gente está bem, se a família está bem, oferece uma oração, oferece um café, o cara está sempre tentando ajudar a gente a resolver um problema. Seja bom e veja Jesus Cristo usar isso para manifestar a sua graça a essas pessoas que cercam você todos os dias. Então o que eu estou propondo é esse passo além. Não fica só na tua, dando bom testemunho. É o crentezinho da sala, tá, ok, todo mundo sabe que você é o crente. Vai além, irmão. Seja corajoso, tome a iniciativa, tome a frente. Em nome de Jesus. Eu quero que você não leve para. Eu quero que você leve essa mensagem para casa e não simplesmente se esqueça dela amanhã. Mas para que eu quero que você acorde, o que eu desejo é que você acorde amanhã, se lembrando dessa mensagem e que, ao lembrar-se dessa mensagem, você decida no seu coração. Hoje é o dia de praticar bondade. Hoje é o dia de carregar, de dividir a carga com os meus irmãos. Hoje é o dia de revelar Jesus no mundo. Hoje é o dia de revelar o reino de Deus no mundo. Hoje é o dia de me levantar como embaixador do reino de Deus nesse mundo. Hoje é o dia. O que eu posso fazer de prático, objetivo, como eu posso ir adiante, como eu posso botar o pé, como eu posso fazer acontecer. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que Deus derramou em nós o seu amor, pelo Espírito que Ele nos deu. Derramou em nós o seu amor, pelo Espírito que Ele nos deu. Todos os que já nascemos de novo, nos tornamos esse depósito onde Deus derramou o seu amor. Para quê? Para quê? Para que esse amor seja derramado sobre outros. Amém?
para que esse amor seja derramado sobre outros. A bola está com a gente. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. Somos eu e você os responsáveis por expandir o reino de Deus, por revelar Jesus nesse mundo, por revelar a graça e a verdade do Evangelho através da bondade. Bondade, graça, favor e misericórdia. Que essa seja uma semana marcante na sua vida. Que você tenha muitas experiências com Deus pela prática da bondade. Experiências com Deus pela prática do amor. Experiências com Deus pela iniciativa de encarnar o amor nos teus relacionamentos. Nos teus lugares de convívio. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé?